Atos 7, versículo 20 em diante, diz o seguinte: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quase foi abandonado. Aliás, quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Se você quiser anotar aí a palavra, coloque aí: fazendo a obra de Deus à minha maneira. Eu queria falar um pouquinho, a respeito dessa história de Moisés, Se você quiser anotar, para você rever isso em casa, nós estamos aqui num paralelo de Atos 7, do 20 em diante, como nós lemos, num paralelo aqui junto com Êxodo 1 e 2. E é muito peculiar isso, porque nós estamos encerrando aí nas nossas devocionais, o livro de Gênesis. E falando desse assunto, tem a ver, obrigado, tem a ver com continuidade, então nós estamos mais inteirados do assunto. Isso é muito bom. Mas é preciso contextualizar um pouquinho, e eu queria contextualizar o povo de Deus em relação a como isso aconteceu, para a gente entender o propósito daquilo que está por detrás de toda essa história. Essa história, nós podemos ter 2 capítulos, e eu vou falar só sobre um capítulo. Nós podemos dividir essa história em as consequências de Moisés, das ações de Moisés, consequências ruins sobre a vida dele, nós poderíamos falar, e é o que nós vamos falar hoje, E poderíamos pegar o segundo tempo disso e usar tudo de ruim que aconteceu na vida dele, do momento que ele foi para o deserto, e como Deus trabalhou esse processo na vida dele e completou o plano que Deus já tinha preparado para a vida de Moisés. Amém? Então, quem sabe, num outro momento a gente fale da segunda parte. Mas hoje eu queria falar da primeira parte, Porque essa história, ela começa de uma forma tremenda. Por quê? Porque quem já está lendo, já sabe que José morreu, amém, gente? Já leram isso na devocional? Então, José já foi, E aí, então, houve essa história. O povo de Deus, ou os hebreus, vamos dizer assim, naquela época, eles começaram a crescer muito, Continuamente, eles estavam crescendo em números. E também em força, em vigor, eles eram bem fortes. E isso, então, acabou assustando o faraó daquela época, que não era o faraó amigo de José. Amém, gente? Alguns aqui estão inteirados do que eu estou falando. Aquele faraó que fez ali em Gênesis, aliança com José e tal, morreu, E o filho dele, então, assumiu, era outro faraó. E esse faraó, então, vendo que o povo se multiplicava, ele teve medo. Ele teve medo que esse povo que crescia se ajuntasse com os inimigos em um momento de guerra, que os inimigos do Egito viessem ter contra o Egito, Ele temeu que esses hebreus, então, se ajuntassem com os seus inimigos e ali vencessem, derrotassem, destruíssem o Egito, Então, a estratégia dele, com esse temor, ele tinha que barrar esse crescimento, ele tinha que parar esse crescimento que estava acontecendo, E aí a história, então, fala que ele deu ordem para as parteiras da época. E falou para as parteiras: olha, no momento que vocês forem fazer o parto de uma criança, vocês observem. Se for homem, vocês matem. E se for mulher, vocês deixem viver. E isso, então, era a orientação do faraó para aquele povo, para aquelas parteiras.
E as parteiras deram um jeito de enrolar o faraó e tal, não tinham coragem, né? E aí, então, elas ali meio que enrolaram e não estavam fazendo isso. E aí o faraó deu uma segunda ordem. E aí, então, ele teve outra estratégia, ele ordenou que todos os recém-nascidos, todos os homens, aliás, né, todos os meninos que eram recém-nascidos, eles fossem jogados no rio Nilo. Então, eles fossem jogados ali. Nasceu homem, já joga no rio, já deixa morrer afogado. Essa foi, então, a ordem de Faraó. E foi nesse contexto de história, ou de momento, que houve o nascimento de Moisés. Então, Moisés ali nasceu, os seus pais ali por cerca de 3 meses conseguiram escondê-lo, né? Então foram crescendo, aquela criança cresceu, ali com 3 meses, né, a coisa ficou ruim. E eles então tomaram a decisão de lançar Moisés no rio Nilo. Mas ainda, numa tentativa, né, colocaram ele num cesto, né, para boiar, né, para não jogar o menino no rio, porque se imagine os pais, né? Estamos aqui, temos nossos filhos, você imaginar uma cena como essa, você lançar o seu filho no rio. Então eles fizeram um cestinho, mandaram para sua irmã, né, falaram assim, olha, leva ele, nós não vamos nem ver. Leva você lá, porque eu não quero ver, né? E a irmã então leva Moisés dentro do cesto e solta ele no rio Nilo e começa a observar, né, para ver, vou ficar vendo aqui até a hora que sumiu a cestinha, o cestinho. E naquele momento, então, Deus, de uma forma poderosa, soberana, então, eu não sei o que Deus faz. Se Deus fala para eles montar aquele cestinho naquele horário, né? Vou montar o cestinho, vou colocar o neném, ou se ele usa a filha de Faraó lá e fala assim, ó, agora é hora de você tomar banho, vai tomar banho lá no rio Nilo. Mas a verdade é que quando aquele cestinho então ia pelo rio Nilo, né? E a sua irmã observando o cestinho, do outro lado, né, a filha de Faraó, né, com suas servas, suas empregadas, então estão indo ali para se banhar no rio. Coincidência, né, gente? Bem naquele horário. E aí, o que acontece? A filha do faraó vê aquele cestinho boiando no rio, provavelmente deve ter ouvido um choro, porque diz que o menino estava chorando, ela recolhe o cesto, pega aquele menino, né, e resolve adotá-lo. Mais de que depressa, né, a irmã faz o quê? Vai lá correndo perto da mulher, da filha de Faraó, e fala, escuta, você quer que eu leve para a mãe dele, para poder amamentar, para poder cuidar da criança, para você nesse tempo? Né? Tudo estratégico. E a filha de Faraó fala, quero. Falei, então vou levar, mas você não vai só levar, eu vou pagar para você, para a mãe desse menino, cuidar dele e amamentar até o momento que ele seja desamamentado, não sei se é assim que fala, né? Talvez esteja errado aqui, mas as mães aí guardem. Desmamado, né? O Aurélio me mata, né? Um dicionário, acabando com o português. Mas o que acontece então? Né? A mãe passa a receber salário para cuidar do seu filho no momento onde nenhum daqueles meninos podiam viver. Há coincidência nisso aí, gente? Não. Existe um propósito de Deus. Existe um projeto de Deus. Existe um plano de Deus que moveu todas as peças, vamos dizer assim, para que aquilo acontecesse. Por que eu estou falando isso? Porque a sobrevivência de Moisés foi um milagre. Ninguém pode achar que isso foi ao acaso. A verdade é que a sobrevivência dele foi um milagre. Ele viveu escondido durante 3 meses até ser encontrado pela filha de Faraó. Deus o estava protegendo. Deus o estava guardando. Deus o estava preparando para aquele momento. Então isso mostra para nós que Moisés, naquele momento, era a ferramenta de Deus. Naquele momento, era o escolhido de Deus para uma obra muito grande. Amém? Era aquele momento que Deus tinha um propósito com a vida dele, porque Deus guardou, livrou, fez com que tudo acontecesse para que aquele menino vivesse no momento em que então nenhum menino poderia sobreviver. A verdade era que Deus estava escolhendo Moisés para uma grande
obra. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, né, que esse texto que nós lemos fala que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Sabe que Deus não tinha um propósito com esse menino, não? Porque depois, então, que ele chegou a um estágio da vida dele, ele foi levado para o palácio, e ali Moisés cresceu em todo o conhecimento, vamos dizer assim, do maior império que existia naquela época. Deus colocou ele lá no centro de toda a sabedoria que existia daquela época. Moisés era neto de Faraó. Então eu creio que Moisés tinha, pelo que a palavra fala, Moisés tinha autoridade naquele lugar. Moisés era respeitado naquele, dentro do Egito, e provavelmente muitas pessoas já ouviram falar dele naquela época. Porque a Bíblia fala que ele era poderoso em obras e em poder. Moisés cresce como um egípcio em toda a sua ciência, portanto ele possuía um conhecimento de um dos maiores impérios que já existiu, ou seja, ele estava sendo preparado por Deus para um momento. E Deus o tornou ele o homem mais poderoso, ali talvez o segundo, o terceiro homem mais poderoso da época. E poderoso, quando fala poderoso, eu preciso entender o que é poderoso, né? Poderoso é alguém que tem muito poder, né? Ou exerce muita influência sobre algo ou alguém, né? Então é alguém que tem autoridade, é alguém que pode mandar, é alguém que pode falar para assim, faça isso, faça aquilo, mude isso. Não, isso aqui agora não é mais assim, é desse jeito. Poderoso é uma pessoa assim, amém, gente? Em que ele tem domínio, em que ele tem autoridade para fazer, aquilo que ele achar que tem que fazer. É alguém que manda, é alguém que tem autoridade para mandar. Então, ele é poderoso em poder, em obras. Fala em palavras e obras. Aí, em obras, eu quero crer agora, porque se Moisés cresceu em toda a sabedoria do Egito, toda a ciência do Egito, eu quero crer, porque para ser em obras, ele tinha que ter feito coisas. Amém ou não amém, gente? Para alguém ser poderoso, reconhecido em obras, ele tem que ter feito coisas para que possa ser reconhecido. Então eu quero crer que, naquele momento em que, vamos dizer assim, a engenharia da época, a arquitetura daquela época, até hoje temos segredos que nós não conseguimos descobrir. Então eu quero crer que, Moisés conheceu tudo aquilo, e ele deve ter feito várias coisas. Amém, gente? Eu quero crer que ele provavelmente tenha feito grandes obras dentro do palácio, fora do palácio, onde ele era reconhecido como alguém poderoso em obras. Amém, gente? Eu quero crer dessa forma. Então eu quero crer que debaixo da direção de Moisés foi executado grandes coisas. Porque desde aquela época até hoje, as pessoas, os cientistas, eles não conseguem entender, não conseguem revelar ou descobrir, vamos dizer assim, como que aquelas pedras enormes foram colocadas, foram alinhadas da forma como é aquelas pirâmides, amém, gente? Como que foi parar lá no deserto? Como que eles fizeram para levantar aquilo? Hoje nós temos guindastes, amém, gente? Que levanta, que faz esses prédios, mas naquela época, como é que isso acontecia? Então eu quero crer que o crescimento de Moisés, em obras que as pessoas viram, lhe deram o status de alguém poderoso no Egito, em palavras e obras. Amém, gente? Por que isso é importante entender? Porque na época de Moisés, o Egito era a potência do mundo. E a prova é que, para os leitores de Bíblias, aqueles que fazem o plano de leitura, vão lembrar que vinham povos de todas as terras para comprar comida no Egito. Amém? E a Bíblia fala que eles venderam tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam era do Egito, para trocar por comida. Então, naquela época, o Egito era a maior potência que tinha. Era uma potência científica. Era uma potência religiosa.
Era uma potência que dominava engenharia, arquitetura para fazer, né, obras grandes. Era uma potência militar. Porque eles tinham exércitos. Olha onde que Moisés cresceu, gente. Era uma potência econômica, porque o Egito ficou extremamente rico, muito rico. Então eles eram uma grande potência. Esse é o pano de fundo para a gente entender aonde Moisés nasceu, viveu e cresceu. Amém, gente? Então nós temos que entender. Por que isso é importante? Para que eu possa entender que isso não aconteceu ao acaso, amém? Isso mostra que Deus tinha um projeto, que Deus tinha um plano. Moisés, ele era, né, vamos dizer assim, que quando conversava sobre Moisés, era como conversasse com esses, né, presidentes famosos, né? Ah, Moisés, não, Moisés é isso, Moisés é aquilo. Moisés era o cara daquela época. Mas aí, com todo esse contexto, então, surge um dilema. Como que pode, né, um homem como Moisés, que cresceu naquele lugar, que sabia como tudo funcionava naquele lugar, que tinha servos, que eu creio que tinha exércitos ao seu serviço, eu quero crer dessa forma. Porque ele era o neto do faraó, gente. Então era alguém muito importante. Mas como que pode? Um cara com esse, né, uma pessoa com esse gabarito, tem que sair fugido, com medo, né? Tem que sair corrido, fugido do Egito, como Moisés teve que acontecer. Isso é um dilema para mim. Porque a história mostra que Deus estava levando Moisés para um determinado ponto. Né? Deus estava levando ele. Qual era o propósito dele crescer em sabedoria, se tornar alguém poderoso nesse lugar e depois sair corrido? Existe algum propósito nisso, gente? Eu não creio que existe algum propósito nisso. Sair correndo? Não. Eu acredito que, como Deus fez com José, Deus podia ter feito com Moisés também. Que Deus fez com José, que através de José, então, a vida do povo de José cresceu, prosperou, porque ele era amigo do faraó. Passou aqueles anos na prisão lá, com fidelidade, com integridade, Deus o colocou ao ponto dele fazer o que ele queria fazer. E eu creio que esse era um propósito de Deus. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque é muito fácil pegar a história hoje, como falei dessa história que tem dois momentos, e dizer que o propósito de Deus era que ele passasse por tudo isso mesmo, e que depois ele fosse lá no deserto, né, cuidar de ovelha, e que ele fosse isso, porque Deus precisava trabalhar no caráter dele. Eu creio que Deus precisava trabalhar no caráter dele, mas eu não creio que Deus levou ele para lá para passar por tudo isso. Por quê, irmãos? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. E conforme as respostas que eu dou para Deus, eu colaboro com Deus para que Deus, através de mim, né, concretize o seu plano. E o plano de Deus nunca é ruim. Amém, gente? O plano de Deus nunca é mal para as nossas vidas. São planos de paz, não é isso que ele fala? Até tem nessa música que nós ministramos um momento que fala sobre isso, de Jeremias, né? Sei os planos que tenho para vós. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem um dilema. E às vezes, meu irmão, nós ficamos achando que tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Ah, mas era assim mesmo, eu tinha que passar por isso, né? Então Moisés precisava sim, ele precisava ir para o deserto, ele precisava sofrer. Irmãos, nem sempre a vontade de Deus é que a gente sofra. A vontade de Deus nem sempre é. Se precisar sofrer para que Ele possa trabalhar no nosso caráter, amém. Mas nós não podemos achar que tudo que acontece na nossa vida é da vontade de Deus. Quando as coisas dão errado, mas isso era vontade de Deus. Não podemos, né? A não ser que Deus nos mostre, e Ele, dentro do seu propósito, Ele vai nos mostrar. Por que eu estou falando isso? Vamos ler lá, no versículo 25. Fica a sua Bíblia aberta em Atos aí. Versículo 25, Atos 7, fala o seguinte. Fala de Moisés, né? Moisés, então, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas eles não compreenderam. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo? Então, eu quero crer que através desse versículo aqui, Moisés sabia que ele seria o salvador daquele povo.
porque ele compreendeu, ele entendeu, ele pensou que os seus irmãos ali compreenderiam que ele iria salvá-los. Ou Moisés cresceu na sabedoria do Egito para salvar os caras de uma briga. Será que é isso, gente? Claro que não, né? Então tinha um propósito ali. E ele sabia qual era o propósito. Com certeza, sua mãe, sua irmã, falou várias coisas. Olha, você era nem para estar vivo hoje. Aconteceu isso. Então Deus tem, porque Deus tinha promessas. Então Deus tinha ali coisas que Deus ia fazer, que falou através de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aquele povo sabia disso. Então eu quero crer que Moisés aqui sabia que ele iria ser salvador, sim. Mas as coisas não acontecem da forma como ele imaginou. Versículo 26. Então, 25, ele achou que as pessoas iam compreender ele. No 26, no dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Irmãos, esses versículos, eles nos explicam algumas coisas. Será que Moisés foi, como é que eu posso dizer, foi gentil no momento que aquelas pessoas estavam brigando? Será que Moisés chegou lá: olha, vocês dois são irmãos, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão assim? Não, será que Moisés falou desse jeito? Se Moisés estivesse falando desse jeito, ele levava um empurrão? Será que ia levar um empurrão, gente? Hã? Eu acho que não, né? Porque Moisés achou que eles iam compreender que ele era o Salvador, que ele era o líder. Moisés era respeitado. Moisés, as pessoas tinham que obedecer a ele. E por que o israelita, além de não respeitar Moisés, empurrou Moisés e disse: cara, o que você pensa? Quem que te constituiu líder sobre nós? Eu quero crer, e eu falo assim, sempre quero crer, que se Moisés achava que eles iam compreender que ele era o líder, provavelmente Moisés não chegou naquela posição de servo, porque Moisés naquela época não era nada manso, que nem nós vimos depois ele ser. Né? Porque ele matou o egípcio, gente. O egípcio estava lá brigando, ele enfiou a faca no cara e escondeu o cara. O que ele ia fazer com esse israelita, meu Deus? Ia enfiar a peixeira no cara, sei lá o que ele ia fazer. Ele era assim. Mas o gozado, né? Que os caras intimam. Então, com certeza, se Moisés achou, ele deve ter chegado lá como alguém que manda. Não é isso? Ah, vocês têm que parar de brigar. Olha aí o que vocês estão fazendo, o que é isso? Chegou lá intimando no israelita e o cara chegou: o que você está querendo? Quem é você? Pum, empurrou o cara. Quem te constituiu um líder sobre nós? E aí ele fala o fatal, né? Você quer me matar como você matou o egípcio ontem? E aí começa toda a história. Irmãos, imagine, Moisés tinha toda a autoridade naquele lugar. E ele então recebe um empurrão de um israelita, um cara que era escravo deles. E aí eu queria que você anotasse um princípio. Por quê? Porque no momento que Moisés se atravessou nos planos de Deus, ele perdeu a sua autoridade. E eu quero dizer para você, grave aí, anota aí no seu caderninho, no seu celular, tablet. Quando saímos dos propósitos de Deus, perdemos nossa autoridade. Aquilo que Deus nos deu. Você lembra que eu falei aqui no começo? Tudo é dele. Então ele nos cobre de talento, não é isso? Nos prospera com recursos. Ele nos coloca em posições, né, mais elevadas. Enfim, Deus faz o que Ele quer. Mas Ele sempre tem um propósito para com isso. E quando eu esqueço que eu não sou nada, né, que eu desapareço na mão dEle e tomo atitudes que estão fora do seu propósito, eu perco tudo aquilo que Ele me deu. Porque não tem lógica. E Moisés saiu dali murchinho, sabe por quê? Porque ele entendeu que ele tinha quebrado uma aliança. Mas a motivação de Moisés não era correta. Ele quis defender o seu irmão, né, os seus irmãos que estavam ali, povo, sangue do seu sangue. Ele quis então vingar. Ele tomou as dores, viu lá o cara chicotando, sei lá, fazendo o que lá, né, com o israelita, e ele foi lá e cirou. A motivação dele era correta.
A motivação dele era motivação de salvar alguém, de proteger alguém. Essa motivação era correta. Mas a ação dele não era correta. E aí eu quero que você note mais um princípio aí. A motivação correta nem sempre será sinônimo de ação correta. Você pode ter até motivações certas, mas isso não garante que da forma como você vai agir, também vai ser correto. Isso é um princípio que nós precisamos aplicar na nossa vida. Por que eu vou perguntar isso? Alguém mandou Moisés matar o egípcio? Deus mandou Moisés matar o egípcio? Ele não era neto de Faraó? Ele não podia chegar para aquele israelita, aliás, para o egípcio, e mandar prender aquele cara? Ou repreender aquele cara? Poderia ou não poderia? Chamar lá, vem aqui, prenda, porque ele está fazendo algo errado aqui, prenda. Mas não, ele foi lá e matou o cara. Por que ele matou? Porque naquele momento ele achou que ele era o rei mesmo, que ele era o salvador, ele podia fazer qualquer coisa. Mas eu quero dizer para você, ele não podia fazer qualquer coisa, ele só podia fazer aquilo que Deus mandaria ele fazer. Amém? Porque quem fez todo esse contexto, quem protegeu, quem cuidou, quem prosperou ele foi Deus. E Deus tinha um propósito. Então quando ele deixou, quando ele matou o egípcio, ele falou assim, Deus, deixa que eu cuido dessa. Deixa que eu faço agora. Faço do meu jeito. E naquele momento, então, ele saiu do propósito de Deus. E eu quero falar algo profundo para você nessa noite. Fazer o que Deus não mandou é obra morta. Pode ser bonito. Ah, Deus, eu vou dar uma oferta de, 50 mil reais. A pergunta é, Deus mandou você dar? Deus confirmou aí no seu coração? Olha que eu posso estar falando até contra mim, né, pastor Durval? Não queremos receber uma oferta de 50 mil. Não é isso. O que eu quero dizer é que não importa o que você faça, pode ser bonito, pode ser louvável, pode ser ação que todo mundo, nossa, mas que maravilha, mas se Deus não mandou fazer, é obra morta. E muita gente dentro da igreja está apanhando muitas vezes, porque está achando que Deus mandou fazer determinadas coisas e Deus não mandou. E aí ele sofre, ele reclama para Deus. Deus, mas olha o que eu faço, Senhor. Mas eu faço assim, eu faço assado. A pergunta é, Deus mandou você fazer isso? Deus te deu alguma confirmação, orientação? Você foi para Deus, orou, buscou, jejuou, buscou confirmação ou não? Porque não importa o que você faça, meu irmão. O que você faz sem a dependência de Deus, sem a direção de Deus, não funciona. Você sai do propósito de Deus. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés se atravessou no plano de Deus. Eu até escrevi aí, obras mortas. O que é obras mortas? São ações de uma vida vivida assim, alheia a Deus, à parte de Deus. São todas as obras que não nascem de Deus, que não fazem parte do propósito de Deus. Por mais lógico que seja, por mais bonito que seja, por mais bom que seja, mas se não parte de Deus, meu irmão, é obra morta. E não adianta chorar e querer ser reconhecido e querer ser recompensado por obra morta. Por exemplo, Deus usou a Ana hoje aqui. Quem conhece a Ana fala, não é a Ana. Quem está mais de perto com a Aninha aqui, sabe que para ela ser usada aqui, foi Deus. E talvez até se atemoriza um pouco. Mas com certeza Deus trouxe confirmação aqui. Amém, gente? Tá? Agora, se Deus não mandar, profetas da casa, se Deus não mandar, não abra a sua boca. Se Deus não confirmar, não abra a sua boca. Ah, Deus mandou. Não, se Deus mandou, Deus vai confirmar, Deus vai trazer, vem para a direção, enfim, Deus vai usar.
Por que eu estou falando isso, irmão? Porque não importa, porque muita gente é enganado e acha que por ele ter a motivação correta, aquilo que ele faz também é correto, mas às vezes não é. Aqui não foi correto. E teve consequências para isso. Né? Havia em Moisés um espírito de independência. Deixa eu marcar um princípio para você aí. Ó. Somente faça o que Deus te manda. Só. E isso ele vai respaldar você. E isso ele vai garantir. Fora isso, meu irmão, não faça. Porque daí é independência. Eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer. Amém, gente? Os dois erros, né? O Moisés cometeu ali 2 erros cruciais na ação que ele teve. O primeiro erro foi assim, Moisés, ele não recebeu direção de Deus para matar o egípcio. Deus tinha um plano para salvar Israel ou não, gente? Tinha ou não tinha? Deus tinha um plano, né? Mas o plano de Deus era que ele matasse Israel, fugisse, fosse embora correndo. Não tem lógica. Ele não esperou a direção de Deus para agir. Outra coisa, né? Deus tinha um plano, com certeza. Deus traçou um plano, um tempo para aquilo, né? Mas Moisés não esperou o tempo de Deus. Então, 2 coisas. Ele não esperou a direção de Deus e nem o tempo de Deus. E aí, deixa eu falar para você. Uma coisa que você precisa memorizar. Vai estar aí no telão para você gravar. Sempre que agimos somente na nossa força, fracassamos. Sempre. Se for somente na força, somente no seu entendimento, somente naquilo que nós achamos, se for o que eu acho, se isso não for, né, discutido às vezes com um líder, com um pastor, é isso mesmo, eu vou fazer quantas vezes, meu irmão? Você não tem noção de nós como pastores, como líderes, o que a gente recebe de coisas assim. Porque às vezes falta, né, as pessoas resolvem as coisas. E não consultam Deus, não consultam pessoas que podem ser usadas por Deus. Você não tem noção, irmão. Não dá para contar que faltam dedos na nossa mão. Os casos que nós chegamos aqui, as pessoas chegam, mas meu irmão, como é que você fez isso? Por que você não orou mais? É isso que eu estou falando aqui. Se você agir somente no seu braço, na sua força, você vai fracassar. Outra coisa aí, sempre que você agir sem esperar o tempo de Deus, vai fracassar também. Deixa eu falar para você, Deus tem um plano prontinho. Ele só pede que nós façamos parte do seu plano, né? Isso é predestinação, amém? Não é destinação. Ah, estava destinado, Moisés tinha que passar por tudo. Não, não é isso. Claro que Deus é soberano e pode fazer isso se Ele quiser. Mas Deus tem um caminho. Eu preciso entrar nesse caminho para completar o propósito de Deus e usufruir de tudo que tem naquele caminho que já está predestinado para mim. Se eu andar de acordo com a vontade de Deus, se eu trilhar aquele caminho, então consequências daquilo virão sobre a minha vida. Amém, gente? Porque não tem destino pronto, não. Destino pronto arromba, né, o livre-arbítrio das pessoas. E Deus, o que Ele faz, né, Ele faz conosco. Existe uma parceria. Deus me pede algo e eu respondo para Ele. Né? E conforme a minha resposta, então Ele me conduz. E Ele faz com que as coisas aconteçam. Amém, igreja? É assim que Deus faz. Então, o que acontece? Quando agimos sem direção, quando agimos sem o tempo de Deus, nós fracassamos. E isso eu estou falando não é ministerialmente, eu estou falando vida. Sua vida, sua família, seu trabalho, sua casa, seu ministério. Tudo funciona dessa forma. Às vezes você age porque você acha que tem que agir. Às vezes você se magoa com alguém e você já paga na mesma moeda. O que é isso? É você fazendo a sua vontade. É o seu ego machucado, decepcionado que está em ação. Alguém lhe feriu, alguém foi injusto com você. Imediatamente a sua reação, né, é fazer a mesma coisa, é se vingar de alguma forma, é guardar ressentimento. Tudo isso é você fazendo a obra de Deus à sua maneira. Por quê? Porque essas reações e ações não estão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Quem está entendendo diz amém aí. Não funciona dessa forma. A vontade de Deus vai falar coisas que falam, meu Deus, eu não acredito que
porque eu vou ter que andar por esse caminho. Eu falei, meu filho, você vai ter que andar aí. Se você quiser chegar do outro lado bem, vai ter que andar assim. Deus só faz isso para aquelas pessoas que dizem, Deus, usa-me, né? Usa-me. Né? Quantos lembram aqui de domingo passado? Né? O que nós cantamos aqui? Quero ser usado da maneira que te agrada. Não é isso que nós cantamos? Então, aqueles que querem ser usados por Deus verdadeiramente, passarão por esses momentos que eu estou falando. Vai chegar momentos que você vai ter que ser conduzido para o caminho, para Deus poder cumprir isso na sua vida. Amém, gente? Por que eu estou falando isso? Porque todos nós aqui temos promessas de Deus. Temos planos de Deus para as nossas vidas. Temos propósito de Deus para as nossas vidas. Mas, às vezes, as nossas ações, as nossas reações interferem no plano de Deus. Moisés interferiu ou não interferiu no plano de Deus? Interferiu, gente. Ele interagiu com aquele problema de uma forma ruim. Então, muitas vezes, Deus tem algo bom para você, para mim, mas a sua ação, o seu jeito de agir, o seu eu falando mais alto, né? Porque quando a gente fala de ego, irmão, parece uma coisa do outro mundo. Nossa, o cara é orgulhoso. O cara diz, não, meu irmão, cada vez que a sua vontade fala mais alto que a vontade de Deus, é o seu ego em ação. É o seu eu, né? Além ou acima da vontade de Deus. Amém, gente? Diga assim para o teu irmão, né? Acorda ele aí e fala, ó, pratique esses princípios aí, irmão. Isso, né? Vamos dar uma oxigenada, né? Porque ou essa palavra está muito ruim, porque não é um glória a Deus, é? Oh, obrigado. Vou até tomar água agora. Ou ela está, nossa, não consigo nem prestar atenção direito no que vou falar. Amém, gente? Deus fala conosco. E Deus, desde o começo desse culto, trabalhou conosco nessa direção. Amém? Por quê? Porque essa história fala de independência de Deus. Fala de agir de acordo com a sua própria vontade. E nós cantamos isso, não cantamos? Né? Distante de ti, Senhor. Não é isso? Não posso ficar, não posso viver. Né? É isso que Deus está falando conosco. Deixa eu falar um pouco sobre as consequências e a gente já vai para o final. E toda ação tem uma reação, amém? E teve consequências, né? E eu vou parar aqui, e talvez num outro momento a gente fale, né? Eu até brinquei hoje à tarde, né? Vamos dizer assim, os benefícios do deserto, ou os benefícios de cuidar de ovelha, né? Nós podemos fazer uma palavra aqui e entender todo o processo que Deus teve de reconstrução na vida de Moisés, né, de restituição na vida de Moisés, de restauração e colocar ele no lugar que Deus já tinha preparado, que era o libertador, o líder de Israel. O líder que naquela hora não foi reconhecido, mas que vai ser. Mas isso teve consequências. Ele saiu do propósito, ele perdeu a autoridade, ele saiu do propósito, perdeu as coisas. E eu anotei aqui, porque eu fico imaginando, irmão, Moisés teve que sair correndo do Egito, fugido, porque senão iam pegar ele, senão iam matar, ele ficou com medo e correu. Como que pode? Alguém que tinha exércitos ao seu dispor. Alguém que podia gritar socorro em qualquer lugar. Não é isso? E eles iam salvá-lo. E o seu exército iria protegê-lo. Agora ele tem que sair correndo. Olha que coisa horrível. Consequência do quê? De se atravessar nos planos de Deus, de fazer coisas que Deus não mandou, de que Deus não pediu, de agir de acordo com o seu próprio eu, o que mostra, irmão, que o temperamento ali de Moisés, porque a Bíblia diz que Moisés foi o cara mais manso dessa terra, amém, gente? Quem já viu isso na Bíblia? Está na Bíblia que eu estou falando. Agora você imagina um cara que viu lá, levando a chicotada lá, o irmão dele já foi lá e já matou. Esse cara é manso, gente? Né? Então você fica imaginando, né? Que ele teve que sair fugido dali. E eu falei uma coisa que ele perdeu também. Ele perdeu a sua autoridade. Alguém que tinha servos, conservos, sei lá, governadores, um monte de gente que estava abaixo dele. Então ele tinha uma posição de destaque, um lugar onde Deus colocou ele. E tudo aquilo agora vai por água abaixo. Ele perde a posição que Deus tinha colocado ele. Ele era o vice-rei daquele momento. E agora, quem é Moisés?
Ah, Moisés é um cara que fica pegando uma vara e batendo nas ovelhas lá no meio do mato. Esse é o Moisés. O quê? O neto do faraó? É. Perdeu posição. Perdeu o lugar que Deus tinha preparado para ele. Perdeu o lugar, a bênção que Deus tinha para ele. Você consegue trazer isso para a sua vida? Minha igreja, né? Que isso é um paralelo do que acontece em nós. Outra coisa, né? Eu fico imaginando um homem que era o cara mais inteligente da época, que aprendeu tudo, dominava tudo, agora estava cuidando de ovelha, gente. Será que o cara, para cuidar de ovelha, precisa ter um PhD gigante que nem Moisés tinha? Precisava, irmão? Não, era só pegar uma vara e vamos lá. Vai aqui, ó. Era só isso que precisava, não precisava mais nada. Agora alguém daquele gabarito, alguém que comia na mesa do rei, agora está lá no meio do mato batendo com a vara nas ovelhas. E ovelhas que não eram dele ainda. Olha só. Então você fica vendo que ele perdeu a posição de honra que ele tinha. Ele perdeu a sua autoridade primeiro. Agora perde a sua posição de honra. E todos os benefícios que aquele lugar lhe concedia. Irmãos, isso é o que acontece nas nossas vidas. Quando saímos dos propósitos do Senhor. É dessa forma que as coisas acontecem. Por quê? O cara tinha um monte de servos, um monte de conservos, um monte de empregado ali, né? Que ele podia, a hora que ele quisesse, ele podia chamar. Aí agora ele trabalha de empregado. Cuida das ovelhas de Jetro. É isso, né? É isso. Será que tem a ver? O que ele perdeu? O cara mandava, agora sim, escuta, ó, cuida melhor dessa ovelha aí, ó. Ó, você viu que aquela ovelha lá tá meio, né, falta tosquear. Ô Moisés, vai tosquear esse negócio aí, Moisés. O neto do faraó. Pensa. É ruim ou não é ruim isso, gente? Será que Moisés lá no meio do mato, lá, né, como é que ficava numa história dessa? Outra coisa, alguém que vestia as melhores roupas daquela época. Porque era ou não era? Tinha roupa do palácio e tinha a roupa dos escravos, não era isso? As melhores roupas, os melhores calçados, os melhores tecidos, né? Tudo que tinha de melhor era o que Moisés tinha. E agora ele fica com roupa rasgada lá no meio do mato. Terceira coisa, eu fico imaginando, brinquei hoje à tarde, eu fico imaginando como que era a hora do almoço de Moisés. Você pode imaginar, né? Lá no palácio, Faraó com um monte de cozinheiros, né? Eu brinquei hoje, mas eu creio que era mais ou menos assim, né? Aquela mesona, um monte de garçom da época, eu não sei como é que eles se vestiam, né? E vamos dizer assim que ali seria quase um espeto corrido, amém, gente? É que eu gosto de carne, você já sabe, eu já falei isso, né? Mas provavelmente aquela mesa, né, trazendo para os dias de hoje, tinha ali, olha, você quer picanha? Tem aqui. Você quer cupim? Tem aqui. Aqui tem costela, aqui tem alcatra, aqui tem filé com mignon. O que você quer? Oh, obrigado, gente, não estou sozinho, né? Vamos lá, tinha um peixinho também, um salmão. Eu não gosto muito, mas para quem gosta, maravilha. Camarão, eu quero crer que era aquilo. Porque era isso que ele desfrutava lá, das melhores comidas daquele momento. E agora, o que ele come? Deu fome. Ah, come uma manga do mato aí. Come um caqui aí do meio, já está perto das ovelhas. Não, de novo, não tenho nada contra caqui, nada contra manga. Mas entre um caqui e uma picanha... Ah, meu Deus, não sei nem dizer para onde eu vou, né? Mas você começa a entender o propósito do Senhor. E eu sei que, né, estou brincando um pouquinho, eu queria que o louvor me ajudasse. Mas eu queria trazer isso para a nossa vida. Como que está esse negócio aí? Você tem feito a obra de Deus. E a obra de Deus, eu não estou falando de igreja, gente, não estou falando de ministério, não. Tudo isso ainda, né? Eu estou falando da obra que Deus tem na sua vida. Que é uma grande obra que Deus tem para fazer na sua vida.